Olá a todos, bem-vindos ao webinar Cuidar das Pessoas 2.0. Com a pandemia, agora mais do que nunca, o tema do bem-estar dos colaboradores ganhou grande visibilidade. O talento procura um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e as empresas tentam responder com novas políticas que visam proteger as suas pessoas do temido burnout. O que quer o talento e o que é que estão a fazer as organizações para cuidar das pessoas na sua plenitude? Estes são alguns dos temas que vamos discutir hoje e por isso temos connosco Filipa Martins, da Ederred Portugal, Marta Pontes, da Nestlé Portugal e Nuno de Carvalho, da Deloitte. Nuno, começava exatamente por si. Um estudo da Deloitte indica, e é recente, indica que 59% das pessoas do talento considera que o seu bem-estar está excelente. Portanto, apenas 59%. Cerca de um terço relata questões relacionadas com stress e 27%, ou seja, praticamente um terço, também diz que sente que há grandes e longas jornadas de trabalho. Portanto, perante estes números, que são bastante significativos, a minha pergunta, quase um bocadinho provocatória, é até que ponto as empresas estão realmente atentas ao bem-estar e das suas pessoas? Ora, boa tarde. Desde já quero agradecer o convite para participar neste webinar. Relativamente à questão que coloca, de facto, o bem-estar tem estado na ordem do dia. Muitos estudos têm sido feitos nos últimos anos e que ganharam maior ênfase agora durante o período da pandemia. De facto, há aqui um caminho ainda longo para ser feito. Portanto, e há diferentes interpretações relativamente aos números que referiu. Portanto, durante a pandemia, eu diria que existia um contexto que era quase que autoexplicativo, portanto, havia uma incerteza e uma dúvida relativamente não só a questões de saúde, mas também em relação àquilo que seria a sua estabilidade, a estabilidade das pessoas nos seus postos de trabalho. Isso gerava uma ansiedade e um stress adicional, portanto, que era vivido de uma forma por vezes se alargava ao agregado familiar, ou seja, por vezes bastava uma situação que de alguma incerteza que isso depois acabava por influenciar, e ainda mais quando as pessoas estavam confinadas em casa, portanto, todas essas vivências eram sentidas de uma forma muito mais intensa e acabou por, mesmo em relação à camada mais jovem, que foi também uma surpresa relativamente a alguns dos estudos, por influenciar. Relativamente a esta camada mais jovem, o facto também de se sentirem mais privados, não poderem sair, também é outro dos sinais do estudo que importa aqui referir. Portanto, até então não era tão evidente que a geração mais nova tivesse esse tipo de indicadores. Nos dias de hoje, pronto, uma vez abrandado, ou pelo menos vivendo já um período pós-pandemia, se é que assim se pode dizer, mas pelo menos que há uma maior liberdade, eu diria que os temas de bem-estar ainda, obviamente, estão, como eu referi, na ordem do dia, uma vez que há aqui todo um processo de o que é o novo normal, como é que vamos gerir esse novo normal, todas as reflexões que as pessoas foram fazendo sobre o seu equilíbrio, a sua forma, o seu modelo de vida, acaba também por estar ainda muito na linha de pensamento das pessoas nas organizações e, naturalmente, que essa é uma preocupação que as empresas terão e vamos aqui, naturalmente, debater abordagens e perspectivas para endereçar essa questão. Ok. Marta, falando em empresas e já agora também no novo normal, nos novos modelos que emergiram depois desta situação de saúde mundial, vocês na Nestlé adotaram, já tinham um pouco esse modelo a funcionar, mas com a pandemia entrou mesmo em pleno funcionamento, que é um modelo híbrido. Vocês vão ao escritório por uns dias durante a semana, parte do tempo estão em casa. Imagino que com esta dinâmica, um bocadinho distinta do presencial, não é, Tucur, que isso cria aí, vá lá, digamos, novas exigências de complexidade na própria definição de quais são os programas de bem-estar que uma empresa pode oferecer aos seus colaboradores. No vosso caso concreto, como é que vocês estão a gerir esta dificuldade? Desafio, não gosto de dizer dificuldade, acho que desafio é sempre mais estimulante. Como é que vocês estão a gerir isto? Sim, Ana, de facto, nós antes da pandemia já tínhamos começado a flexibilizar o trabalho, não só em termos do horário, mas também em termos do local de trabalho, e há sempre aquela inércia ou aquela vergonha da liderança e dos colaboradores
partirem para a prática e efetivamente gozarem dessa flexibilidade. Há aquele mito de eu vou sair mais cedo e todos me estão a ver, ou eu estou a trabalhar de casa e pode parecer que não estou a trabalhar. E apesar da Nestlé querer implementar essa cultura, ainda estávamos num ponto de amadurecimento, vá lá, dessa nova forma de trabalhar. Entretanto, com a pandemia, isso foi um must, não é? Foi uma obrigação, porque todos tivemos mesmo que começar então a utilizar esse modo híbrido de trabalho e essa flexibilização. Portanto, a pandemia, como é óbvio, trouxe muitas consequências negativas, que todos sabemos. Deste ponto de vista, ajudou aqui a acelerar um processo que efetivamente se considera necessário, não só em termos de formas de trabalho, como também a integração da vida-família, não é? Desculpe, de família e de trabalho. Relativamente como é que nós implementámos na prática, bom, no fundo implementámos porque tivemos que mudar aqui as nossas formas de trabalho em termos das reuniões que são feitas de modo virtual. Em relação às alterações que isso pode implicar, a Ana falou muito bem, não só a necessidade de conseguirmos estar próximos à distância, que é um tema bastante importante, que é as novas formas de relacionamento entre as pessoas no trabalho e a forma como o líder também consegue gerar autonomia e confiança nas equipas e nos indivíduos, mas à distância. Portanto, é um novo estilo de liderança que emerge, e isso daria tema aqui para outra webinar. Exatamente, eu não vou divergir por aí, mas efetivamente é extremamente importante que a empresa tenha a capacidade para dar mecanismos e que consiga formar, desenvolver a capacidade dos líderes e das pessoas de conseguirem, através de outras formas de trabalho, conseguirem sentir-se próximas e uma equipa efetiva e não um grupo de pessoas a desenvolver uma tarefa, não é? Relativamente aos programas de saúde e bem-estar que me falou, efetivamente nós já temos há bastante tempo a nossa estratégia global de saúde e bem-estar, não só a nível da Nestlé Portugal, mas a nível da Nestlé Internacional, chama-se Healthy Life. É o nosso programa específico que, no fundo, dedica-se aqui à parte do corpo saudável, mente saudável e alimentação saudável, tem estes 3 pilares. Durante a pandemia, o que aconteceu foi que tivemos que adaptar e acelerar algumas iniciativas, reforçar o apoio psicológico para as famílias, para os nossos colaboradores, que não só a nível relacionado com temas de trabalho, mas também relacionado com as dificuldades da parentalidade nessa altura, de conseguirem lidar com os confinamentos, as crianças em casa e o trabalho ao mesmo tempo. Portanto, aplicámos aqui várias medidas distintas, adequadas àquilo que era o risco que vivíamos na altura e o feedback das nossas pessoas, nomeadamente fizemos algumas sessões coletivas para tratar alguns temas particulares relativamente à dificuldade que as pessoas estavam a sentir, alguns benefícios extraordinários, e acabámos aqui por, no fundo, conseguir sair desta onda mais fortes. Foi o que realmente... Mas o que eu estava a tentar perceber era o que é que depois dessa onda, que foi tão avassaladora, o que é que permaneceu nas empresas e como é que vocês estão a gerir estes novos modelos? Porque vocês continuam neste modelo híbrido, não é? Regressaram ao escritório, pessoas em diversas circunstâncias, e portanto parece-me que, aliás, recentemente a CEO da Nestlé falou com as pessoas e disse claramente que é um modelo que é para ficar, não há aqui uma opção de regresso ao presencialismo. Portanto, isso exige políticas diferentes, porque já não estamos a falar da mesma forma de trabalhar. Exatamente. Portanto, imagino que também no bem-estar deve haver técnicas ou estratégias distintas para como é que se detecta que uma pessoa não está no seu melhor momento em termos de saúde mental, porque nós somos, se calhar, mais sensíveis a esses temas quando estamos presencialmente com alguém, não é? Portanto, com estas questões de estar e não estar fisicamente, como é que as empresas gerem isto? Que estratégias é que utilizam para garantir que as pessoas, de facto, estão bem, não é? No fundo, desse ponto de vista que me fala de conseguir identificar alguns sinais entre colegas, entre equipa, entre líder e colaborador, portanto, temos aqui algumas formações internas para adaptar a esta nova realidade e, nomeadamente, um curso bastante interessante que nós temos, que é Mental Health First Aiders. Eu peço desculpa pelos estrangeirismos, mas é uma realidade, que, no fundo, acaba por dar aqui a possibilidade de as pessoas desenvolverem skills para poderem identificar sinais e poder dar o primeiro socorro a nível de saúde mental. Não é tratamento, mas é um primeiro socorro e encaminhamento dos seus colegas ou das suas equipas.
Também temos alguns programas de formação na parte da liderança, onde inclui sempre a questão do stress e da resiliência adaptado, como é óbvio, a esta nova normalidade. E depois aquelas atividades que nós temos regulares no programa de saúde e bem-estar acabaram por ser onlineizadas, digamos assim. Nós temos apoio psicológico para os colaboradores, todas estas atividades que já tínhamos passaram a ser muito mais virtuais também, para dar essa possibilidade das pessoas que estão a fazer trabalho virtual ou presenciais, portanto acabámos por ter que flexibilizar também as iniciativas. Estava a referir o apoio psicológico ou as aulas de treino funcional que nós temos também e pilates, a parte das consultas de nutrição, quer dizer, todo um pacote aqui de programas que tivemos que adaptar para possibilitar que a pessoa que está a trabalhar fora do escritório possa também participar. Isso também acabou por nos ajudar aqui a estender os programas a uma população muito mais vasta na Nestlé. Por vezes acontecia mais na sede, pela presença física junto das pessoas e que acabámos por, no fundo, integrar aqui muito mais todos os colaboradores. Filipa, queria um bocadinho aproveitar a sua experiência, o seu conhecimento de mercado, para tentar perceber se considera que, bem, anteriormente as empresas terem uma política de benefícios, uma política de bem-estar, era um fator de atração do talento, mas parece que agora, como esse tipo de preocupações estão mais disseminados nas empresas, se calhar deixou de ser tanto um benefício extraordinário e passou a ser quase uma commodity. Não sei se partilha desta visão, o que é que do seu conhecimento do mercado, o que é que sente que realmente as pessoas, isso realmente ainda é assim tão valorizado? É fator de atração de talento ou simplesmente é um must-have que as empresas têm que ter? Depende um bocadinho do benefício, não é? Portanto, no caso, por exemplo, dos benefícios sociais, que é aquilo onde a Edenred trabalha, quando falamos, por exemplo, da temática do subsídio de refeição, em que na prática há também uma preocupação porque haja uma boa nutrição, que haja uma alimentação adequada durante o dia de trabalho e, portanto, seja em trabalho remoto e cozinhando em casa eventualmente, e, portanto, tendo uma lógica de adquirir produtos para comprar e cozinhar em casa, seja na lógica de restauração, agora já neste modelo híbrido, em que as pessoas também vão ao restaurante à hora do almoço, eu diria que é bastante commodity. Há empresas ainda em Portugal que não têm, mas já está muito vulgarizado e, portanto, esta preocupação mais, por exemplo, da alimentação é uma realidade. Notámos, por exemplo, um crescimento muito grande durante o período de pandemia da procura por benefícios sociais na área da educação e de creches, por exemplo, que tipicamente abarca ali crianças ainda com benefícios fiscais também até aos 6 anos de idade e depois a partir daí numa lógica já de educação e de formação. E, portanto, por exemplo, essa questão do bem-estar, do acompanhamento profissional, de garantir que há boas condições de ensino para os filhos e preocupação com a família foi algo que surgiu ou reforçou-se durante a pandemia. E eu diria que agora, num pós-pandemia, uma preocupação maior e que começamos já a entrar em fatores que são um bocadinho diferenciadores ainda assim, em termos de atribuição, já uma preocupação maior, quer com a flexibilidade de adequar melhor o tipo de benefícios ao colaborador, porque obviamente consoante a fase de vida em que se está, há uma necessidade ou não, por exemplo, de ter benefícios para filhos, ou uma necessidade mais relacionada com saúde, ou relacionada com, por exemplo, o apoio a séniores. E, portanto, nesta última vertente há uma preocupação maior com esta adequação e com benefícios nestas áreas. Portanto, nós lançámos recentemente um produto, o Edenred Flexível, permite efetivamente a empresa atribuir aos colaboradores um montante que ele depois, o colaborador, pode selecionar e utilizar numa rede que vai desde a área da educação para os filhos de mais de 7 anos, e material escolar, por exemplo, pode passar por formação do próprio universitário, pós-graduações, passa por preocupação com saúde e, portanto, já entram aqui os fatores também de bem-estar em clínicas, hospitais, portanto, tudo o que tem a ver com esta vertente e depois também uma área de apoio social mais orientada para lares e geriatria de uma forma geral. E, portanto, aqui sim uma tendência de diferenciação e de garantir que, no fundo, cada pessoa, quase que também houve aqui uma mudança de nomenclatura do ponto de vista de gestão de RH para passar para a gestão de pessoas, não é? E, portanto, mais centrado na pessoa e nestas preocupações pós-Covid.
Nuno, aproveitando esta deixa da Filipa, do foco na pessoa, esta questão dos benefícios, porque eu lembro-me de havia um estudo, pronto, não me recordo exatamente dos dados exatos, mas a mensagem que transmitia era qualquer coisa como os benefícios eram gerais, e não ajustados às necessidades da pessoa, ou seja, não havia, digamos, grande flexibilidade da parte das empresas em ajustar a oferta que têm ao colaborador específico, à Ana, ao Nuno, ou à Filipa, mas sim era um pacote geral que se aplicava a todos, independentemente das suas necessidades. E se realmente está a haver esse shift, as empresas estão a focar mesmo na pessoa, no cuidado da pessoa em questão, ou ainda estamos muito no modelo, temos aqui um pacote genérico, embora possa ser bastante bom, mas um pacote completo, muito completo, mas não ajustado ao indivíduo. Não, claramente a evolução está cada vez mais, portanto, está numa tendência de ajustar à pessoa, ou seja, os exemplos que foram dados acabam por ser uma tendência, as organizações dentro daquilo que possa ser considerado um pacote, mas que permite ter a flexibilidade para que cada pessoa, no fundo, possa optar e adequar àquilo que é a sua realidade. Portanto, esse é claramente um benefício e uma evolução que eu considero bastante positiva em todo este processo, no sentido das pessoas sentirem que, de facto, tem aqui uma compensação complementar. Outra coisa que eu queria tentar desenvolver consigo era a questão que falei há pouco, que era até que ponto a história dos benefícios e do bem-estar, que tem sido assim uma tónica no employer branding ultimamente, efetivamente é assim tão um fator diferenciador na atração do talento, porque parece-me que estão todos muito alinhados, ou pelo menos as best practices estão muito alinhadas, e quando as best practices se alinham, deixa de haver uma grande diferenciação. Portanto, o que é que leva o que é que neste momento já é fundamental, até que ponto isso já ainda é, digamos, um fator de atração. E depois já lhe faço outra questão que tem a ver com o que é que as empresas podem fazer diferente para, no fundo, manterem esse edge de atração. Ok, excelente pergunta, porque é assim, do ponto de vista formal, qualquer organização pode ter o seu pacote, a sua oferta, com a flexibilidade para ser ajustada o mais possível ao indivíduo, mas não podemos esquecer aqui uma coisa é a oferta, outra coisa é a forma e a cultura da própria organização. Pronto, isto é um bocadinho aqui a lógica entre a forma e o conteúdo. Portanto, muitas das vezes o que acontece é que eu posso ter, no fundo, tudo muito bem preparado, mas depois eu não vivo esses valores, eu não demonstro no dia-a-dia aquilo que é uma verdadeira preocupação pelas pessoas, e o bem-estar passa por isso. Portanto, por vezes a flexibilidade que nós estamos aqui a falar, portanto, e há pouco se referiu os modelos híbridos, remotos, etc. Tudo isto, se eu quiser de facto ajustar àquilo que é a realidade individual, eu tenho que ter a capacidade de fazer sentir no dia-a-dia o quão eu estou receptivo ou não para acomodar determinadas situações, porque é isso que efetivamente vai contribuir também para o meu bem-estar. Eu posso ter os pacotes financeiros, posso ter a flexibilidade, o mais ajustado, mas eu não estou a endereçar aqui outras questões que são, se calhar, mais práticas e mais críticas para a pessoa em si. Portanto, eu penso que, do ponto de vista de atração, eu tenho que, obviamente, corresponder, até por uma questão de comparação que existe entre as várias empresas, mas depois a forma como eu vivo e como eu transmito esses valores, e isso é algo que, se calhar, é mais difícil, porque muitas vezes o que eu sinto há organizações que investem na preparação de todas estas ofertas o mais personalizadas possíveis, ou pelo menos para dar essa flexibilidade, mas se calhar a cultura e o tipo de relacionamento que promovem entre as pessoas não fomenta esse espírito e essa preocupação com as pessoas, e essa eu diria que é a grande tendência e o fator de diferenciação em que as organizações poderão ter é exatamente essa forma de colaboração, e que muitas vezes não é apregoada no sentido de anunciada, é sentida de uma forma natural, e que são os próprios colaboradores que muitas vezes acabam por transmitir um clima muito mais próximo de preocupação e que
naturalmente que depois isto despoleta também para processos de, não é só o bem-estar pelas regalias que as pessoas possam ter, mas também pela captação de situações de risco, como aqui já se falou, em termos de saúde mental, etc. Porque se esse clima, se esse ambiente não existir, eu terei dificuldade. Eu posso ter os mecanismos todos, os psicólogos, os psiquiatras, etc., mas eu tenho que ter ligações de qualidade, ligações mais humanas, e essa eu diria que é a grande preocupação que as organizações deverão enfrentar nesta altura. Como é que eu, em modelos híbridos, que é de facto se calhar a maior tendência que se observa nas nossas organizações, como é que eu consigo captar sinais, porque nem sempre as pessoas proativamente procuram essa ajuda, por questões obviamente de receio, disposição, etc., mas eu tenho que conseguir, pela relação, ou pela boa relação que possa ter com as pessoas, de facto captar esses sinais e poder atuar atempadamente. Ok, vou-lhe fazer uma pergunta que tem a ver um bocadinho com esse tema da saúde mental que acabou de referir, que é um tema que, apesar de tudo, apesar de tanta conversa que temos tido nos últimos 2 anos, em que o tema explodiu, não é? Depois da crise de saúde física, estamos todos preocupados com burnout e com processos de depressão, não é? Do talento das pessoas, das lideranças, muitas delas também em forte burnout. E parece que, apesar de tudo, é esse pudor, não é? Eu lembro-me num caso recente, até de uma unicórnio portuguesa, a Fidzai, que apresentou uma licença de saúde mental e menstrual, que confesso que é o caso que me surpreendeu mais por ser diferente, não é? Saúde mental já ouvi falar muito, sobre saúde menstrual nem tanto. Mas o facto é que, e na altura eu lembro-me de falar com a responsável de RH de pessoas, e ela até questionava, não sei até que ponto as pessoas vão adotar isto, mas é importante como empresa nós passarmos esta mensagem. Não sei se era isso que o Nuno queria transmitir com essa questão de, por mais ofertas que se tenha, o importante é criar-se uma cultura, e se calhar estão fazendo a pergunta mais concreta, é por este tipo de posicionamento que a empresa demonstra na prática que está lá pelas suas pessoas? Não, porque no fundo é assim, somos todos humanos e temos os nossos momentos altos e baixos, mas eu diria que nós acabamos por ter comportamentos, eu não vou dizer que são padrões, mas é óbvio que se calhar na nossa vida vamos tendo oscilações, mas se calhar há pessoas que são se calhar extrovertidas, divertidas, há outras que são mais reservadas e cada uma tem o seu estilo. Agora, na verdade, se nós efetivamente conhecermos as pessoas, nós conseguimos captar aquilo que possam ser alterações, seja pelos horários que fazem, pelo tipo de escrita, se é por mail ou comunicação verbal, se ficam mais irritadas, etc. Portanto, e isso, agora, tudo isto, se nós comunicarmos, ou seja, porque qualquer organização tem os seus fóruns de gestão, tem os seus fóruns de interação com o seu grupo de colaboradores, seja de forma mais abrangente, seja em pequenos grupos, e o tema tem que ser falado, ou seja, tem que ser falado sem tabus, tem que ser falado de uma forma clara, que é natural que qualquer pessoa se sinta afetada por questões operacionais. Vivemos a pandemia de uma forma muito intensa e se calhar aí houve quase que uma aceitação para determinadas dificuldades que cada um ia tendo, pela gestão, se calhar, da sua vida mais pessoal, com os filhos em casa, etc. Mas, entretanto, há outras questões que vão surgindo. E, se calhar, muitas das vezes até se calhar, como consequência de todo um processo de reflexão que foi tida durante a pandemia, em que, por exemplo, agora, uma das questões que se levanta muito é, ok, eu tenho que ir trabalhar 2, 3 dias para o meu local de trabalho, demoro não sei quantas horas em transportes, etc. Há aqui, se calhar, uma consciência social, ecológica, etc. E eu, como não adaptei os meus processos de trabalho, eu sinto que aquilo que vou fazer no meu local de trabalho, posso fazê-lo em casa. E se calhar estou lá a trabalhar sozinho. Portanto, é que isto requer toda uma mudança na forma como as coisas realmente acontecem. E quando quando nada altera, as pessoas sentem, mas porque é que eu, de facto, vou sentir que estou a desgastar-me, a perder tempo, se calhar podia estar a fazer outras coisas, etc. E isso, por vezes, se calhar com o tempo vai dificultando e vai criando ali uma pressão individual
e que nós temos que ter fóruns onde os temas sejam debatidos de uma forma natural e que as pessoas possam sentir, ok, se eu não quiser falar diretamente com as pessoas com quem eu trabalho no meu dia-a-dia, na organização, eu tenho entidades que estão profissionais, portanto, na área da saúde, com quem eu posso desabafar e que eu confio que essa informação fica restrita e que depois me orientarão se eu devo escalar, não devo escalar, ou que tipo de caminho é que eu devo seguir. Agora, mas isto passa muito por comunicar e, se calhar, até às vezes dar exemplos sobre dificuldades que muitas vezes as chefias têm e que não há aqui super-homens nem super-mulheres. Portanto, de facto, isto é um processo de adaptação que é exigente e que se calhar uns têm maior facilidade de conseguir ultrapassar e outros nem por isso. Portanto, agora, se não endereçarmos, se não falarmos, a situação começa por criar, se calhar, aqui alguma angústia, rapidamente, se calhar, uma frustração e depois pode culminar, de facto, em processos mais graves de burnouts, etc., o que não é de todo desejável. Marta, já agora aproveito uma pergunta, antes de irmos, se calhar, pensar já no próximo ano. Estes temas que o Nuno falou, do regresso ao escritório, os novos modelos, a adaptação, porque nós realmente vemos alimentos de grande pressão, todos nós, e depois estamos num novo modelo, temos que novamente fazer esta adaptação. O ser humano, apesar de a gente saber que o mundo é feito de mudança, temos muita resistência à mudança e sempre dificuldade. Como é que vocês imagino que estejam a monitorizar como é que está a ser feito este regresso das vossas pessoas ao escritório? Estão a retirar algum tipo de insights? Isso está-vos a servir para, digamos, ajustar também as vossas políticas que já estão estabelecidas, são best practices, mas que há sempre que ajustar agora estes novos modelos. Como é que vocês estão a viver este... Eu nem me atrevo a dizer pós-pandemia, porque, enfim, acho que penso que ainda sabemos, não é? Ainda não sabemos. Exatamente. Pronto, o pós-desconfinamento, pelo menos isso é certo. Mais ou menos. Este momento. Neste momento é esta a situação. Exatamente. Como é que vocês estão a monitorizar isso? Como é que estão a ajustar também, no fundo, o estar atento à pessoa e como é que a pessoa está ao seu sentir, não é? Bom, Ana, nós temos prática na nossa organização de escutarmos as nossas pessoas através de vários instrumentos de monitorização. Temos, como todas as empresas, norma geral temos questionários de clima organizacional, depois podemos fazer questionários mais específicos em determinada altura. Posso dar um exemplo, durante a pandemia fizemos um especificamente para isso, para tentar perceber o que é que as pessoas estavam a necessitar, e o mesmo está a acontecer agora. Nós no mínimo anualmente fazemos um survey de clima, umas vezes mais complexo, outras vezes mais simples, para também não serem questionários muito longos e desajustados à realidade. E isso permite-nos perceber o que é que as pessoas estão a precisar, isto de uma forma coletiva. Agora, aquilo que o Nuno falou é extremamente importante e eu não podia concordar mais. A questão da humanização. É extremamente importante nos dias de hoje a questão da humanização, porque não só para a própria pessoa, porque se houver esta relação próxima e aberta no estilo da liderança, no estilo de relação entre colaboradores, conseguimos nos conhecer muito melhor, conseguimos perceber aquilo que são as necessidades individuais, porque por mais individual que nós queiramos fazer um pack de benefícios, um pack de iniciativas, nunca vamos ao indivíduo, não é? Porque se estamos a falar em 2.400 colaboradores, cada indivíduo tem a sua especificidade e a sua necessidade muito própria. Por isso esta questão de humanizar e da relação e da proximidade entre as pessoas e de viver o propósito da empresa no dia-a-dia e sermos verdadeiros e genuínos e não ser um chavão só para comunicação, mas depois no dia-a-dia as relações entre as pessoas não funcionam. Temos muitas iniciativas, temos o yoga, temos o apoio psicológico, temos tudo isso, mas depois a relação e o estilo de tratamento e o respeito pelas pessoas não é uma realidade. Isso não vai fazer a mudança e não vai promover o bem-estar. Por outro lado, se isto é uma mais-valia para a própria pessoa e a questão da retenção de parte passa muito por isto, que nós estamos agora aqui a falar, por outro lado, para a organização também é uma mais-valia e é importante que as organizações percebam isso, que não é só uma questão de um investimento na saúde dos colaboradores, mas esse investimento tem um retorno muito importante, porque se eu estiver motivado, se eu tiver uma boa relação no meu local de trabalho, se eu tiver programas de bem-estar, se eu me sentir bem com a forma como me tratam, como dão resposta às minhas necessidades, como eu posso exprimir a minha criatividade para contribuir para a inovação da empresa, eu fico motivado.
E este nível de motivação é a melhor fonte de bem-estar que nós podemos ter, porque podemos trabalhar, podemos uns dias trabalhar mais intensamente, outros dias menos, mas vestimos a camisola até aos pés e estamos motivados e isso traz-nos também bem-estar. Portanto, há aqui uma reciprocidade muito importante e muito positiva desta questão da humanização, da proximidade e da relação. Em termos práticos, temos algumas iniciativas que promovem isso, não só em termos, como é óbvio, do Programa de Desenvolvimento dos Colaboradores, mas mais do que tudo a questão da forma como comunicamos, a transparência, a questão da mudança, a forma, por exemplo, como o nosso CEO comunica para fora e como a Ana há pouco falou. Portanto, é muito importante nós termos aqui a questão da transparência com os colaboradores e de sermos genuínos e autênticos e aplicarmos no dia-a-dia aquilo que é o nosso propósito na organização. Por outro lado, algumas práticas que nós fazemos e que pensamos que ajudam muito a esta questão, a relação, não só também aprender a focar no presente e aprender aqui a ter uma nova forma de nos focarmos no trabalho, no momento presente, a questão do mindfulness, que já é uma recomendação também pela Organização Mundial de Saúde. Nós já começámos aqui há algum tempo a fazer sessões semanais de mindfulness, com várias temáticas ajustadas àquilo que é a nossa estratégia, nomeadamente, por exemplo, mindful listening, reuniões mindful. Portanto, quer dizer, aplicamos aqui um bocadinho, vamos buscar aquilo que nós pretendemos desenvolver na relação entre as pessoas e nas práticas e nas dinâmicas entre as equipas e trabalhamos de forma prática, como se fosse um ginásio para a mente, não é? De forma regular, para que possamos aprender a lidar com esta situação e continuarmos a manter-nos bastante produtivos e a sentirmos bem connosco e com os nossos colegas, porque nós quando vamos para o trabalho não deixamos a pessoa em casa e só vai o colaborador para a empresa, não é? Vai tudo junto e, portanto, temos que aprender a respeitar-nos e a construir aqui aquele espírito de equipa que é necessário e que mantém esta questão da relação que o Nuno também estava a falar e da humanização e dos resultados positivos que isso traz na organização e no bem-estar de todos e até na ajuda que nos dá a perceber o que é que individualmente cada um pode precisar. Ok, exatamente o que cada um pode precisar. Este ano foi um ano que teve vários, digamos, desafios, usando também uma expressão simpática, vamos lá. O tema económico da inflação, o impacto nos rendimentos, o stress que isso provocou nas famílias e que ainda está a provocar, e já deu para perceber pelos indicadores económicos que é um tema que se vai manter no próximo ano. Filipa, ia-lhe perguntar o que é que sente que as empresas poderão fazer de alguma maneira também para ajudar a navegar os colaboradores nestes tempos mais conturbados. Que tipo de apoios é que sente que eles poderão ser mais necessários e o que é que sente que os colaboradores estão a pedir e, sobretudo, o que é que as empresas também estão a preparar para acomodar essa realidade que já deu para perceber que não vai desaparecer este ano, possivelmente vai no próximo ano e a ver, vamos, quanto tempo ficará. Certo. Um bocadinho na linha do que está aqui a ser precisamente dito, todo este contexto de pandemia, enfim, trouxe algumas realidades e acelerou algumas tendências, nomeadamente o modelo híbrido, que também, sendo verdade, não se adequa a todas as indústrias, todos os negócios e a todos os colaboradores, porque obviamente há casos em que o trabalho presencial continua a ser uma constante, mas de facto é neste contexto que vamos entrar em 2023 e eu diria que foi o principal impacto e baque precisamente que a pandemia trouxe, porque forçou ao teletrabalho, à telescola e portanto forçou aqui, acelerou este processo. Tudo o resto que temos vindo aqui a discutir um bocadinho em termos de tendências de well-being, bem-estar, veio também este contexto levar-nos a ter mais atenção a estas questões, porque sempre existiram depressões e burnouts, mesmo no modelo 100% físico do passado pré-Covid. Na verdade, foi uma parte positiva, eu diria, de tudo aquilo pelo qual o mundo passou nestes 2 anos, foi falar-se mais sobre estes temas e haver mais sensibilização para eles. Para 2023 nós vamos ter aqui um contexto um bocadinho de crise ainda mais agravada, porque já se está a começar a sentir, por via precisamente da inflação, cenário de guerra, etc., perda de poder de compra, que é também uma fonte, ela própria, enfim,
poder criar aqui temas de saúde mental por dificuldades financeiras, económicas e, portanto, todo o contexto que ela acarreta. E, portanto, propicia e vai obrigar as empresas a terem este tipo de cuidados. Há várias ferramentas precisamente a utilizar, os benefícios sociais, precisamente porque depois têm uma componente de isenção fiscal, maximizam o valor que é entregue ao colaborador, seja por via do subsídio de refeição, seja por via dos benefícios de creche, educação, saúde, o que for, e portanto é uma ferramenta, é uma forma como as empresas estão a preparar. Nós notamos isso, há bastantes empresas que estão no modelo neste momento de aderir a vouchers para subsídios, precisamente para poderem maximizar este poder de compra junto dos seus colaboradores. Eu depois diria que, a par desta tendência de agravamento do poder de compra, vão haver duas mais aqui para o ano que vem. Uma, a tendência da flexibilidade dos benefícios, portanto, aquilo que já falámos há pouco, no sentido de tentar, de facto, adequar às necessidades de cada um. Um colaborador que não tem filhos, não é casado e se calhar tem pais, por exemplo, numa situação de mais necessidade, interessa-lhe direcionar um montante adicional, o tal poder de compra alargado, por exemplo, para pagar o lar de um pai, uma coisa do género, não é? Quem tiver filhos e crianças na creche faz mais sentido direcionar para aí. Portanto, há essa preocupação e essa necessidade também. Um terceiro aspecto é a diversidade também, e dentro disto, e diversificar um pouco os benefícios sociais para outras áreas também, que a pandemia veio ressalvar aqui a importância, como por exemplo toda a temática da sustentabilidade. Há um estudo da OCDE de novembro de 2021, portanto não fez ainda um ano, chamado Innovative Tools for Social Inclusion and Local Development, que dá um conjunto de boas práticas, digamos, dentro desta área de benefícios sociais e de exemplos, um pouco por toda a Europa, para apoiar, por exemplo, a restauração, para formalizar a economia doméstica através deste tipo de benefícios e de vouchers, para incentivar, por exemplo, numa lógica de eco-vouchers, o consumo de produtos biológicos sustentáveis e, portanto, através da empresa que atribui benefício ao colaborador, haver uma rede em que aquele dinheiro só é utilizado dentro destes produtos e serviços. E tudo isto, no fundo, vem também reforçar os indicadores das próprias empresas numa lógica de ESG e de sustentabilidade e muitas vezes também reforçar a confiança na lógica de responsabilidade social que os colaboradores depositam nas empresas, nos seus propósitos, para efeitos de contratação, retenção, o que for, não é? Portanto, numa lógica quase também aqui já de employee branding. E, portanto, eu diria que é um bocadinho essa a tendência. Não antevejo um ano muito fácil, porque, no fundo, vai sobrepor aqui às questões do confinamento, que só por si já geraram mais temas de saúde mental, questões financeiras e económicas, que eu diria que durante a pandemia foram muito concentradas em alguns setores, não é? A hotelaria, a restauração, que sofreram imenso, mas que agora são mais generalizadas na sociedade. E pronto, e que na prática o que se vê é que há aqui este conjunto de ferramentas muito na lógica de benefício social com benefício fiscal, que está a ser amplamente utilizado para compensar os colaboradores e para mitigar um pouco aqui estes problemas que estamos a antever. Nuno, comecei contigo e gostava de terminar contigo também, visto que vocês da Deloitte têm acesso a vários estudos que dão assim sempre uns panoramas muito abrangentes do que é que as empresas estão a fazer nos mercados. Eu sei que o próximo Human Capital só vai sair em janeiro, mas se pudesses avançar alguns highlights, se calhar de alguns dos insights que vocês sentem que na área do well-being vão marcar o ano, bem, acho que ficávamos todos muito, muito satisfeitos de obter essa informação em primeira mão. Mas o que é que então antecipas que em 2023 irá marcar os temas do bem-estar? Ok. Eu diria que, pronto, só aqui fazendo rapidamente, ou seja, eu acho que este ano houve de facto muita reflexão sobre como regressar, o que é que seria o novo normal e que impactos é que isso poderia ter nas suas organizações, tentando traduzir isto em termos práticos, muito vai ser o modelo híbrido, remoto, quantos dias, como é que eu vou gerir, e eu acho que passando essa vaga, de facto,
aquilo que se está a verificar e claramente as empresas, dentro da sua estratégia, estão a dedicar muito mais tempo a temas de pessoas, ou seja, eu até costumo fazer aqui um paralelo que é, se durante muito tempo se falou em transformação digital e as organizações investiram imenso dinheiro, de facto, em transformar tecnologicamente aquilo que eram as suas plataformas de conexão aos seus clientes finais, a pandemia acelerou esse processo e foi, de facto, aqui uma alavanca importante para essa evolução e estamos hoje, de facto, num momento em que há, efetivamente, uma preocupação central sobre as pessoas. Portanto, eu diria que a tendência, de facto, para o próximo ano é que haja uma maior preocupação e atenção. Tudo aquilo que nós falámos sobre políticas em termos de bem-estar vão ser claramente uma prioridade. Portanto, ainda não tenho qualquer informação sobre o estudo, que obviamente ainda está a ser trabalhado, mas não me espantaria porque todos os indicadores que nós temos tido, e se os analisarmos ao longo dos anos, portanto, claramente o bem-estar tem vindo a ganhar aqui um maior destaque na agenda por parte da liderança das organizações. Portanto, não me espantaria que essa continue a ser, de facto, uma prioridade, mas eu só gostava de contextualizar porque, de facto, é assim, vamos deixar de ter aqui a preocupação como é que vai ser o modelo operacional, passarmos por uma questão em que vamos ter que ter ideias mais concretas e sim que as organizações deixaram esta conversa do híbrido ou não híbrido, etc., já um bocadinho como um facto consumado e vejo a ter que tomar decisões. E aqui gostava de dar o exemplo que nós falámos, por exemplo, dos pacotes ou das ofertas mais personalizadas, o próprio espaço de trabalho, porque assim, o bem-estar passa também muito por isso, porque assim, se eu tenho um modelo híbrido, portanto, eu tenho que garantir as condições para que as pessoas, no seu espaço físico, conseguem ter o espaço para terem tempo para refletirem, se sentarem e serem incomodadas pelas calls que possam estar a ser feitas ao lado. Tenho salas apropriadas para poder ter reuniões em regime híbrido, portanto, pessoas presencial e não presencial. Portanto, eu diria que é este tipo de aspectos que vão começar a ser trabalhados de uma forma mais intensa, porque também, pronto, os sinais da pandemia, já aqui falámos pós-pandemia, pronto, ok, pós-pandemia com aspas, esperemos que sim, mas de qualquer das maneiras começam-se a tomar decisões e essas decisões vão trazendo outros desafios e há que adequar. Portanto, o bem-estar vai acabar por ter que ser o conjunto de todas estas coisas. E acho que, claramente, vai haver aqui uma atenção redobrada para poder endereçar, no sentido, obviamente, de satisfazer aqui o bem-estar, mas, obviamente, o bem-estar é muita coisa. Portanto, como já falámos, é a forma como nos relacionamos, são os benefícios que proporcionamos e as condições em que as pessoas efetivamente trabalham. Ok. Bem, com esta conclusão bastante abrangente, vamos ficar por aqui. Queria agradecer a vossa participação. Espero que haja outras oportunidades de nos juntarmos para desenvolvermos estas conversas. Quem sabe um próximo sobre liderança e os desafios das lideranças, que é um bocadinho por sugestão da Marta. Obrigada mais uma vez. Também agradecer a todos aqueles que nos estão a acompanhar neste webinar e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado.